Quem são os 144 mil selados? Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ivanéia e você é muito bem-vindo ao nosso canal Está na Bíblia. Hoje iremos dar continuidade na leitura do livro de Apocalipse, capítulo 14, que vai falar sobre os selados, o Evangelho eterno, a queda da Babilônia, o juízo sobre os adoradores da besta, a bem-aventurança dos mártires e a ceifa da terra. Então, para você não perder nenhum desses assuntos, desses temas que estão dentro do capítulo 14, iremos ler e comentar versículo por versículo. Então, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e fique conosco até o final. E dando início no versículo 1 que diz: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Comentário: o capítulo anterior, João viu um que parecia o Cordeiro. Agora ele vê o Cordeiro verdadeiro. O Monte Sião simboliza a graça de Deus. Veja a primeira menção de Sião em 2 Samuel 5 e 7. Quando tornou-se a sede do governo de Davi, evidenciou-se a intervenção divina em graça na nação de Israel. Veja também Hebreus 12, 22. Em Sião aparece o contraste com Sinai. Este capítulo está dando uma previsão da vitória do Cordeiro. Vemo-lo na terra cercada dos seus selados. Compare com o monte da transfiguração, quando o Senhor foi transfigurado na presença de algum dos seus. No início da tribulação, o Senhor há de selar 144 mil, garantindo a sua preservação. Agora vemos que, após as perseguições da besta e as coisas espantosas que acontecerão durante a tribulação, o Senhor está em pé no Monte Sião, com todos os seus selados. Nenhum deles se perdeu. Compare com João 17, 12. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Veja o comentário sobre a voz em 1 e 15. Compare também com 4 e 1 e com 19 e 6. Mas este som foi alegre, parecia de arpistas tocando as suas harpas. Versículo 3. E cantavam com um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Comentário: veja as 5 ocorrências da palavra cântico. No Apocalipse, os 4 seres viventes e os 24 anciãos não poderão aprender este cântico novo, visto que não conhecem, por experiência própria, as amarguras da grande tribulação. Se os 144 mil e os 4 mil estão na terra, no Monte Sião, não são os cantores, pois estes estão no céu. Estes cantores são a grande multidão que saiu da grande tribulação. Os 144 mil são os únicos que podem aprender o cântico, porque eles passaram pela mesma tribulação. Compare com 5 e 9, onde encontramos o mesmo verbo, comprar, e ainda o preço pago, seu sangue. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Comentário: há uma descrição do selado neste versículo. Está se tratando do selado, esses que são os virgens. Não se macularam com mulheres. Note o tempo passado do verbo. A versão corrigida não está certa em traduzir não estão contaminados. Estes já passaram pela tribulação e não se contaminaram. Compare com 16 e 15.
Isto deve ser entendido espiritualmente. São aqueles que não tiveram contato com a grande Babilônia. Compare com a 2 Coríntios. Eles seguem o Cordeiro. Note agora o presente significado. Na grande tribulação, agora tem uma recompensa correspondente à sua fidelidade. Compare com 7,17. Eles foram comprados como primícias. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Note outra vez o tempo dos verbos. Não se achou engano, passado. Agora são irrepreensíveis. A palavra traduzida em engano no Apocalipse ocorre somente aqui, mas veja outras ocorrências em 1 Pedro 2 e 1. Agora vamos falar sobre o Evangelho. No versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Na primeira parte do capítulo, vimos um grupo de judeus selados e salvos. Agora lemos de uma mensagem de boas novas para os gentios. A palavra evangelho significa boas novas, mas neste caso, no texto grego, não existe o artigo. Não é o evangelho, mas simplesmente uma mensagem de boas novas. É uma boa nova eterna. O pregador é um anjo voando pelo meio do céu. Veja o comentário sobre o meio do céu em 8 e 13. Os ouvintes a quem Deus envia mensagens são os que habitam na terra. Veja comentários sobre eles em 3 e 10. Os de toda nação, isto é, todos que vivem neste mundo. Note a nação dos anjos neste capítulo. Agora, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Comentário. Agora vemos um conteúdo da mensagem de boas novas proclamada pelo anjo. Não é o evangelho, são as boas notícias que chegou a hora de pôr fim à opressão da besta e iniciar o governo do Criador. Note como o anjo mandou que fizesse o contrário daquilo que a maioria estava fazendo. Longe de ter medo da besta e de honrá-la, deveriam temer a Deus. Veja Mateus 10 e 28. E dar glória a Ele. Os que habitam na terra adoravam o dragão e a besta através de sua imagem. Mas o evangelho proclamado pelo anjo os exorta a adorar ao Criador em vez da criatura. A razão de tudo isto é que já chegou a hora do juízo, quando a besta que parecia invencível, veja no capítulo 13, verso 4, ia ser derrotada e o Senhor ia assumir o seu lugar merecido. Temos, portanto, visto nestas duas partes a graça de Deus, primeiramente para com o judeu e depois para com todas as nações. Agora vamos ter outro tópico, a queda da Babilônia. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Comentário. Nas duas partes anteriores deste capítulo, vimos a vitória do Cordeiro. Agora veremos a derrota de seus inimigos, primeiramente da grande Babilônia. Esta é a primeira menção da Babilônia no Apocalipse. A cidade de Babilônia nasceu do desejo de Nimrod de fundar um império mundial. Ele começou construindo a cidade de Baal, Gênesis 10, 9 e 10. Os nomes Baal e Babilônia traduzem a mesma palavra hebraica. É provável que Nimrod tenha dado à cidade o nome de Babil, que significa o portão de Deus, mas Deus lhe deu o nome Babel, que significa confusão. Desde os primeiros tempos foi o centro da rebelião contra Deus.
Veja Gênesis 11. Foi o berço da idolatria, da astrologia e tornou-se símbolo de rebelião, religião organizada e corrupta. Veremos mais detalhes em Apocalipse capítulo 17 e 18. Aqui o anjo está prevendo a sua queda. O fim do versículo mostra a razão da sua destruição. Compare com Jeremias 51 e 7. A união entre Babilônia e as nações é descrita como prostituição, porque ela seduziu os povos e se desviaram de Deus. É descrita como vinho, porque ela lhes ofereceu prazer, que embriaga e vicia. É descrito como ira, porque a sua ação foi motivada por ira contra Deus. Agora vamos para outro tópico, o juízo sobre os adoradores da besta. Versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Vemos agora a derrota de mais um inimigo, os adoradores da besta. Aquele que não adorar a besta e não rebelar-se a sua marca e não receber a sua marca, terá que pagar um preço grandíssimo, pois perderá o direito de vender ou de comprar. Portanto, a impossibilidade de sobreviver.